Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Você que nos acompanha pela transmissão da igreja, pelo canal da igreja, seja Deus favorável a você e muito lhe abençoe. Tendo a oportunidade, nos visite, venha estar conosco, venha ter esse momento de culto ao Senhor entre nós, presencialmente. Você será muito bem recebido, com certeza. Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. É uma narrativa, é um texto que nunca vai se repetir. É algo pontual, é algo histórico, que foi historificado, escrito. Não pense que isso vai acontecer de novo, mesmo que venhamos a reconstruir todo o cenário. Primeiro, por alguns motivos. Esse homem não existe mais, está enterrado. Eu acho que nem mais só de pó, nem pó existe dele, só a lembrança. Nem sabemos do nome, seria uma baita investigação para chegar até o paradeiro dele. Então, por favor, esse texto é uma narrativa, é um exemplo pensado para a comunidade que estava nascendo cristã, para que ela se atenasse sobre as maravilhas que o Senhor estava executando. Dê uma olhadinha no capítulo 2, por favor. Veja como o verso 42 começa a dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe o 43, tente ler comigo uma só voz. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Particularmente, a minha linha de inserção, de interpretação do capítulo 3 está inserido nessa coletividade não enumerada, não exemplificada dos sinais e prodígios. É como se fosse de conhecimento coletivo comum da comunidade primitiva, dos sinais e das maravilhas que se fazia em nome de Jesus, por meio dos apóstolos, que Lucas, ao escrever a Teófilo este documento, essa carta, esta notificação, diz: olha, eu vou tomar emprestado da história, dos acontecimentos, que trouxe não apenas a repercussão do nome de Jesus, mas as consequências religiosas no nosso meio. E o capítulo 3, ele desdobra de tal maneira que vão ter reuniões, vão ter sinédrios, vão ter convergências e momentos de muito jogo de cintura para escometear, esconder e abafar o nome dos apóstolos, principalmente do nome de Jesus. Não é à toa que Pedro, no final de toda a discussão, por causa desse ato, diz assim: olha, olhem para mim, é melhor agradar a Deus ou aos homens? Importa agradar a Deus do que aos homens. Essa é a síntese desse momento. Ora, quando eu digo a palavra amor, bondade, confiança, luta, trabalho, todo mundo está em torno dela. A nossa crise não é com a questão do Evangelho. Nós, igreja, nos dias atuais, a nossa crise não é contra a veracidade do Evangelho. Já passamos essa questão. A nossa crise não é contra o liberalismo, ele já foi soterrado. A nossa crise é contra nós, que levantamos os fundamentos, e os fundamentos estão dizendo que ou nós agimos com o coração e com a alma e com piedade, ou os fundamentos em si não nos levará mais à frente. Veja quantas igrejas norte-americanas, europeias se fecharam, mesmo tendo os fundamentos.
Fundamento, conhecimento, sem vida, sem coração, sem alma, sem piedade, é uma letra morta. Somos nós o espetáculo de Deus por meio da sua palavra em nossa alma. Que o Evangelho esteja em nós, não apenas em nosso conhecimento, em nossa cognitividade, mas que o Evangelho esteja em nós na prática, no viver, no falar, no relacionar. Porque há muitos ateus que conhecem mais os fundamentos da fé cristã do que muitos cristãos. E há muitos que não conhecem nem os fundamentos cristãos, mas são tão éticos e morais que nos envergonha diante das nossas práticas. Então que possamos conjugar a expressão da palavra de Deus com a nossa vida. Quer pois comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Que o nosso conhecimento, que a busca pelo saber seja para a glória de Deus e não para a nossa vaidade, para ser reconhecido por meio de vocês. Mas que seja Deus em nosso conhecimento exaltado. E quanto mais se sabe, mais se deve descer. Pois se você sabe tanto conhecimento e não vai dialogar com quem nada sabe, eu te pergunto, para que essa tua busca pelo saber? Já não te basta a cruz que diz, sem mim nada podeis fazer. Eu quero falar não sobre o Evangelho. Eu não quero falar sobre essa cura. Eu quero tirar deste histórico, dessa expressão, dessa escrita, algumas lições para a igreja. Eu quero mostrar para vocês que esse milagre exalta o nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja do Pirangi, nós não temos crises com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não vejo ninguém se levantar no nosso meio e dizer assim, eu não creio no nascimento dele por meio do Espírito Santo. Eu não vejo ninguém trabalhando nenhuma questão de um urso, de um izinho aqui. É da mesma essência ou do mesmo poder, da mesma natureza. Nós já estamos resolvidos. Nós lembramos muito a nossa fé, muito os nossos credos. Mas eu fico perguntando, é muito mais reforço ou porque há crise? Aí eu digo, não, é muito mais reforço para conhecimento. Mas levantar, eu não vejo nenhum semi-pelagiano nem pelagiano no nosso meio. Então eu queria falar, olho no olho, gente boa, gente amiga, sobre igreja. Como devemos nos comportar como igreja à luz desse texto? Como podemos ser uma igreja presbiteriana do Pirangi mais humana, mais pessoa, mais agregadora, mais uma igreja que abraça e se deixa ser abraçada? Observe que a tônica do texto do capítulo 3 e capítulo 4 vai falar sobre o nome de Jesus Cristo. Essa é a grande questão. Como os discípulos, os apóstolos, irão se comportar sem a presença física de Jesus Cristo? Lucas vai dizer, olha, eu escrevi o primeiro tratado, o excelentíssimo Teófilo, acerca do que Jesus fez. Agora eu vou dar continuidade à narrativa do meu primeiro pensamento, do meu primeiro tratado, do que Jesus fez, por meio agora, como ele continua fazendo, por meio dos seus apóstolos. Atos dos apóstolos, práticas dos apóstolos, fatos feitos por eles. Eu tive um orientador, um mestre chamado Otto Gonage Dourado. Eu tinha meus 18, 19 anos, não sabia da profundidade e daquele poço que eu estava bebendo. Se eu soubesse hoje o que eu sei dele naquela idade, eu beberia muito mais dele, beberia muito mais do seu saber. Mas é tudo dentro da sua própria idade. O reverendo Otto dizia assim, eu digo a vocês, é Atos dos Apóstolos, mas pode ser facilmente chamado de Atos do Espírito Santo. A presença consoladora da terceira pessoa da Trindade aqui é fantástica. Vamos para o texto. Veja como que diz o texto aí, por favor. O texto vai nos falar sobre, a título de elucidação ainda, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Primeiro, nós ainda não temos a clara evidência de ruptura, de separação, de cisma, de cristianismo e judaísmo. Aqui está tudo embolado ainda. Eles foram para o templo de Salomão, para o templo construído por eles. Aqui ainda está muito presente a figura do templo, não tem nada a ver com o templo religioso cristão. Aqui é sobre o templo de Jerusalém. Veja que eles não tinham a noção ainda que era algo que seria pretérito, ficaria para o passado. Eles subiram para o templo, isso mostra claramente que eles ainda estavam inseridos na comunidade judaica. Não havia ainda o cisma, a dispersão, a diáspora que aconteceram pouco tempo depois com a morte de Estevão. Não, essa expressão templo, se você gravar, você tem que colocar olho no olho, gente boa, gente amiga, isso aqui.
aqui está dentro do contexto judaico. Aqui, esse templo aqui não tem nada a ver com nem o templo de Santa Sofia, nem de São Tomás de Aquino, nenhum templo qualquer. Não ponha esse peso a esse texto. Templo aqui é a comunidade judaica. Olha como está próxima. Tanto é, dá uma olhadinha para mim, que no discurso de Pedro deixa ser a expressão judaica muito presente. Dê no capítulo 3, verso 13, por favor. Dá uma olhadinha, capítulo 3, verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Veja que a expressão é totalmente judaica, é judeu, aos patriarcas. Veja como ele fundamenta, traz aos ouvidos dos seus ouvintes primários a figura judaica. O apóstolo Paulo não vai falar nunca assim, meus irmãos de Gálatas, o Deus de Abraão, de Isaac. Não, ele não está falando para essa comunidade específica, fechada, judaica. Ele está falando agora para os gentios. E o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem vos escolheu, sendo vós gentios, Ele vos trouxe vida. Estão notando aqui nessa pouca palavra, a apresentação, o extrato diferente de início de um cristianismo no judaísmo e depois de um cristianismo que diz: e o Senhor mesmo nos predestinou para sermos povo eleito, nação santa, como gentios. Capítulo 3 ainda, até o capítulo 9, vai mostrar como a comunidade cristã, nascente, efervescente, se comportou no judaísmo. Não pense que foi fácil. Não pense que foi fácil. Pois bem, vai ser uma defesa, o capítulo 3 e 4. Pense numa tese de defesa, de uma contestação, dizendo que o nome de Jesus Cristo é o nome que fez tal acontecimento com aquele paralítico. Dê uma olhadinha, vamos rapidinho aqui ver isso aqui, por favor. Já vimos o verso 6 do capítulo 3. Você pode ler comigo na sua voz? Capítulo 3, verso 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que temos isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pela primeira vez, olho no olho, gente boa, está sendo usado o nome de forma escrita, o nome de Jesus, como fonte de um milagre sem a presença dele. Nós usamos o nome do Senhor Jesus não como apenas uma identificação religiosa, mas crendo que nesse nome a personalidade dele está no nosso pronunciar ao seu nome. Pela primeira vez, vocês não veem tal coisa. Tem até uma expressão lá na frente que o apóstolo Paulo diz assim: em nome de Jesus. E esse nome é emprestado, é tomado, é raptado, é capturado por alguns cristãos incipientes que foram expulsar demônios em nome de Jesus. E disseram assim: olha, em nome de Paulo, de Jesus a quem Paulo prega, eu te repreendo, Satanás. Aí o capeta fez: olha, Paulo tem me dado um trabalho danado. O nome do Senhor é soberano. Eles eu conheço, mas vocês quem são? Não é apenas falar da boca para fora. O nome de Jesus tem que estar tomando conta do nosso coração. E quando pronunciarmos de acordo com o nosso coração, que o meditar do nosso pensar, do coração, seja tão agradável a Deus, que o nome dele seja presencial ao pronunciar. Amém. Pois, dá uma olhadinha rapidinho, por favor, gente boa, gente amiga. Dá uma olhadinha no verso 16. Eu já acabei de ler para você, mas vou ler de novo. Capítulo 3, verso 16. Veja a defesa do nome de Jesus como o causador da situação da cura. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Olha como está atrelado a figura. Não houve, por mais que você já tenha ido a Salvador, ao Senhor do Bonfim, e colocado fitas em alguns lugares aí afora, você pode ir, pegar fita e trazer fita, você pode colocar o crucifixo, ou estamparmos o nome de Jesus em nossas camisas, ou até tatuar. Isso não tem autoridade. O nome dele pode ser pinchado com os melhores grafiteiros de Natal. Jesus Cristo é o caminho. Esse nome em si é um nome próprio. Esse nome tem que estar em mim, na minha alma, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Enquanto isso não for, é tolice usar, porque os acadêmicos usam os nomes de Jesus e nada acontece. É a igreja, não o indivíduo da igreja, mas é a igreja que tem essa permissão de usar
o nome do Senhor Jesus para acontecer. A palavra permissão talvez não seja uma das melhores. É a igreja, a coluna e baluarte da verdade, que foi alçada para que o nome de Jesus seja pronunciado por ela. Entenderam? É a igreja. Pois, veja o verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Aí o capítulo 4, por favor, vou terminar essa parte só sobre o nome de Jesus. Veja o capítulo 4, verso 7. E pondo-os perante eles, o arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? É inegável, houve um acontecimento. Que poder foi esse? Que ciência é essa que nós não temos conhecimento? Que medicina é essa que nós não temos acesso? Ou em nome de quem? Veja que a comunidade é religiosa. Que poder, que dinamismo é a expressão aí. Que conhecimento é esse que vocês têm que nós não nos passaram? É um conhecimento alienígena a nós? Ora, nós somos uma comunidade religiosa que falamos Yahvé e Adonai. Nós temos sacerdotes que são estes separados para pronunciar o nome do Senhor para Satanás sair. Mas eu pergunto, em nome de quem? Pedro e João, dá uma olhadinha, por favor. Continua o texto. Veja o verso 18 do capítulo 4. Você pode ler comigo, por favor? Desculpa, eu estava lendo o capítulo 4, verso 7. Veja o verso 10, por favor. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então não é conhecimento alienígena, estranho, ciência que não tem conhecimento, foi em nome de Jesus. Então, eu paro por aqui, tem mais 4 versículos que eu poderia mostrar a vocês, que é a defesa em nome, não questão ética, moral, ou guardar o nome dele no sentido de ser bem apresentado, mas dizendo assim, este nome é a fonte do poder do ato que aconteceu na cura daquele paralítico. Então, nós não podemos usar o nome do Senhor desta forma, para bel prazer, para enganar o povo, para enganar as pessoas e tirar proveito delas. Nós temos que usar esse nome para servir as pessoas e dizer, em nome dele, nós somos um braço estendido para consolo de vocês. E aqui eu quero falar sobre a temática que eu vou expor para vocês. Igreja, relevante e atuante. Eu não vou entrar na cura mais. A igreja só é relevante e atuante enquanto o nome do Senhor Jesus for usado para a glória dele. A igreja só é relevante e atuante enquanto o nome de Jesus, de fato, for a base do meu equilíbrio para me comportar, não só diante de vocês que me fiscalizam e me pontuam, e graças a Deus que cada um aqui, ao olhar um para o outro, está criando seus interditos, dizendo, cuidado no que você faz, porque você está representando e usando o nome que nós não podemos botar na vala comum. Tem alguns gracejos na política do Rio Grande do Norte, tem até um que se tornou proverbial, me ajude, por favor, me ajude. Eu não vou dizer o nome dele, vai que ele ganhe alguns votos nessa transmissão. Por favor, me ajude, me ajude. Tem muitos bacuraus por aí que usam algumas expressões. Tem muitas bandeiras por aí. Você pode até usar e concordar com esses nomes que se tornam gracejo, mas o nome de Jesus pela igreja nunca pode ser levado à vala comum. Por isso que enquanto tivermos com o nome dele, da maneira correta, iremos ser relevantes e atuantes. Eu botei aqui, nesse texto, agora vou voltar para o texto, por favor, capítulo 3. Vamos lá, Guilherme, capítulo 3, verso de 1 a 10. Botei algumas lições. Capítulo 3, verso 3. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta a necessidade das pessoas. Só seremos relevantes e atuantes ao mesmo tempo que usamos o nome do Senhor e trazemos o nome do Senhor para o consolo das pessoas, escutando as pessoas. Vocês já notaram que nós não deixamos as pessoas que nos cercam, quando estamos falando de Jesus, elas falarem das suas necessidades? Já chegamos como uma receita pronta, dizendo, pronto, creia, será tudo resolvido? Não, eu creio em Jesus, a questão não é de crença, eu já creio, pastor. Igreja Preenchida, eu já creio, eu tenho Ele como meu Salvador. A questão é que eu sou uma pessoa só.
uma questão, eu sou uma pessoa perturbada, eu fui expulso de algumas comunidades, de alguns encontros religiosos, que confessam o mesmo Senhor, porque eu tenho depressão, e tentaram curar-me expulsando Satanás, e nunca encararam que eu sou uma pessoa que não tem um Satanás, porque Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Satanás não toma mais conta do meu ser, mas me encararam o tempo todo como uma pessoa que não pode expressar outras viés de pensamento, senão só pela religião, que se algum mal acontece é obra de Satanás ou porque falta fé em mim. Tem muitas pessoas no nosso meio que não estão em crise com Deus, estão em crise com nós, que não somos relevantes e atuantes porque não escutamos eles dentro da igreja. Que a igreja de Pirangi não pense e coloque logo assim, a sua crise é religiosa o tempo todo. Não, faz 2 meses que eu não tenho relação com a minha esposa, que nós não nos tocamos. Crises. A minha água, a minha luz foi cortada, eu estou desempregado, eu estou morrendo de vergonha. Coloco meu dízimo e minha oferta para a igreja, e vocês não estão vendo que eu estou passando dificuldades. Não, vamos orar para que resolva isso. Meus irmãos, olho no olho, se aparecer um irmão que necessita de uma cirurgia, e a cirurgia custa 200 mil, e tem 200 mil para o ar-condicionado da igreja, meu voto é para a cirurgia do meu irmão, porque o Senhor irá levantar o recurso depois para a nossa climatização, porque pessoas valem mais do que estrutura. Agora, se nós queremos só estruturar para trazer pessoas de qualquer jeito, então vamos cuidar das estruturas, mas escutemos as pessoas, porque a estrutura será erguida e moldada quanto mais ouvirmos a dor do povo e dizer, há jeito para você, em nome de Jesus. A primeira lição é essa: uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta a necessidade das pessoas. Olha o que diz o verso 3. Eles entraram no templo e imploravam que ele desse uma esmola. Ao verso 4, você pode ler comigo uma só voz? Uma só voz, vamos ler? Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta as necessidades das pessoas, é uma igreja que não tem receio de falar com as pessoas, de falar. Aqui está feita a dialética, aqui está feita a comunicação perfeita. Eu escuto, eu falo, porque eu só posso falar depois que escutar. Vocês não sabem a luta que eu tenho quando estou escutando alguns irmãos no aconselhamento, ou algum cliente, ou alguma pessoa. Eu já sei particularmente qual é a resposta, eu já quero avançar a resposta sem escutá-lo. Eu fico dizendo para mim mesmo, o eu me falando com ele, dizendo assim, cala a boca, espera, você já sabe, mas ele tem que falar, porque talvez a solução para ele não é uma questão da sua fala, é ele expressar. Para falar, escute, que a nossa igreja escute para depois falar. Nós falamos sem o povo perguntar, nós falamos sem o povo nos chamar a atenção, que a igreja do Presbiteriano do Pirangi escute primeiro, para depois dizer, sim, podemos te ajudar, podemos ter caminhos próximos um do outro, amém. Olha o que diz o verso 4, diz, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, falar com as pessoas, não ter medo de dizer assim, olhe para nós. Uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta, que fala com as pessoas, é uma igreja que chama a atenção para si. Sim, olhe para nós, não olhe para os outros. Não olhe para uma outra comunidade. As pessoas que o Senhor nos concede a graça de conviver com elas durante a semana, elas estão olhando para você. E olhar para você, de certo sentido, você é uma mão longa deste local, nesta hora. A olhar para você, está olhando para nós. Sim, olha para a igreja de Pirangi. Nós queremos continuar sendo uma igreja relevante e atuante. Olhe para nós. Temos defeito? Claro. Temos problemas? Sim. Mas temos em nós momento de paz, alegria, descanso e esperança. Olhe para nós. Por que nós falamos tanto do amor de Deus às pessoas? São experiências ao longo de 32 anos de ministério, que as pessoas dizem, sim, ganhei ela para Jesus e disse, procure uma igreja, não precisa vir para a minha igreja, porque a igreja que você faz parte é a de Cristo agora, seja qualquer uma. Talvez por questão econômica, porque não é fácil, gasolina a 6 e pouco aqui no estado da gente, a pessoa sair 70 quilômetros, como sai alguns de Tibau do Sul para cá, para cultuar, anda 180 quilômetros, 160 quilômetros. O que faz uma pessoa andar 160 quilômetros? É porque é aqui que ele viu
aqui que ele foi escutado, aqui que ele foi respondido, aqui que ele olha para e diz assim: são todos iguais a mim, todos cheios de defeito. A mais bonitinha, a mais bela, aquela que é mais bela do CPF 001, como diz G.C. Quirino. Você pode ser a mais bela, mas você é feia, porque você é pecador nesse sentido. A sua beleza, o terror do espelho, não é te revelar o que você é por fora, é por dentro. E há um espelho chamado Cristo que diz: a sua beleza não é nada sem mim. Que a beleza de Cristo esteja em você. Então, quando eles olharem para nós como comunidade, não vejam em nós, na estética, no nosso título, no nosso padrão econômico, nos nossos carros, no nosso ambiente, a atração, mas que eles olhem para nós e vejam Cristo como Senhor da nossa vida. Porque nós podemos e devemos estar galgando cada vez mais posições sociais, não há nenhum pecado nisso, que para a glória de Deus, mas que ao olharem para nós, veja piedade, veja simplicidade, vejam servos de Deus, em nome de Jesus. Uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta as pessoas, que fala com as pessoas, que não tem crise de identidade e diz: pode olhar para mim, pode vir para nós, pode ficar no nosso meio. E fulano de tal é da tua igreja, que ele é um peste. Uma peste, sim, lavado e remido por Jesus Cristo. Ainda tem coisas que ele comete, que ainda ele já tem 10 anos, já devia ter vergonha na cara para não ter feito isso, mas é dele, e nós temos a paciência de dizer: santificai-vos. A gente no gabinete pastoral dá cada sabão, e diz: homem, tem vergonha. Mas ele continua na igreja, porque o pecado dele não é o pecado que está provocando cisma, nem falso doutrinamento na igreja. É moral. Se for necessário, a gente afasta da comunhão, mas nunca tira da igreja. Agora, se for uma pessoa cismática pregando doutrina falsa, meu querido, vai com Deus, de ladeira para baixo, que é mais fácil. Mas se não é pecados que todos que estão aqui me acompanham têm seus pecados, e graças a Deus nós damos, porque não são estes descobertos pelas pessoas, mas o Senhor está vendo e nos perdoa. E ainda bem que no meio do culto tem uma oração de confissão de pecado, que é assim: graças a Deus, rapaz, ainda bem. Uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta, que fala, que chama atenção. Lê comigo o verso 5, por favor. Você pode ler uma só voz do verso 5 comigo? Vamos ler com voz de vencedor. Estamos juntos? Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Veja, ela é relevante e atuante a igreja, porque é uma igreja que oferta mais do que qualquer expectativa do necessitado. Nós seremos só relevantes e atuantes quando oferecermos mais do que qualquer expectativa do pedinte. Algumas pessoas vêm a nós e pensam que nós somos relevantes e atuantes porque eles pedem uma cesta básica, porque pedem um tratamento dentário, porque pedem uma viagem, porque pedem um esquife, um caixão para enterrar seus parentes. Sim, nós somos relevantes nesse sentido e devemos continuar. Mas nós somos relevantes e atuantes porque temos muito mais do que a ofertar, do que a necessidade material da pessoa. Amém? Ele pediu esperando esmola. E tem pessoas que vêm à igreja, vocês não sabem a quantidade de pessoas que pedem ao reverendo Diogo, a gente, chorando. E a gente tem hora que tira do nosso bolso. Se a gente falar para a esposa, a gente apanha, que tirou do bolso. A gente tira da nossa gordura, porque a gente sabe que a igreja não tem. E chega em casa assim: e o que foi que houve? Não, eu estou vendo que a providência de Deus vai ser de outra maneira. E a gente vai. Eu entendo porque Paulo disse: se você quer ser sacerdote, pastor, é melhor que não se case. Nesse sentido era melhor. Voltemos ao texto. Choram e como choram e pedem. Eu era garoto em Caruaru. Vocês sempre vão me ouvir falar de Caruaru, onde eu passo. Filho de uma costureira que mandava comprar os aviamentos lá no beco do Cafundó, ou da ótica, a ótica lá em Caruaru. Mamãe dizia: compre linha Lipasa. Mãe, por que corrente laranja? Não quero corrente laranja, eu quero Lipasa. Eu trazia corrente laranja porque eu não sabia a diferença. Voltava a andar mais 3 quilômetros, mais arrependido, chateado, chutando lata. Mas todas as vezes que subia aquele beco que tem aquele som, Ivanilde, o Cafundó lá, tinha um ceguinho, que ele dizia assim, eu parava, dizia assim: será que ele vai ganhar alguma coisa? Olha o que ele dizia: quem pede, pede chorando, para dar tem que ter caridade.
E a cuba dele era daquele queijo do reino borboleta. Hoje eu faço as leituras que como jovem eu não fazia. Quer dizer, tem gente que come o queijo borboleta e joga fora. E quem não tem nem condição de nada, pegar a cuba do queijo borboleta para receber esmola. Que a igreja dê queijo borboleta e não apenas a cuba para as pessoas pedirem esmola em nome de Jesus. Que a igreja dê o melhor quando pedirem e não apenas descartes. Estou fazendo uma boa propaganda desse queijo, viu? No final do ano vocês podem dar que eu aceito, eu sou muito humilde. Que a igreja não seja apenas, que o nosso bazar não seja um descarte da nossa casa, mas seja um abrir mão do que eu tenho de bom para servir as pessoas pelo menor preço, em nome de Jesus. Quem pede, pede chorando. Para dar tem que ter caridade, tem que ter amor. E quando caiu uma moedinha, ele baixava e pegava, porque tinha outros que já estavam de olho, igual a mim, assim, se o cego de bobeira, eu levo. É menino. Igreja relevante e atuante. É uma igreja que escuta, que fala com as pessoas, que chama a atenção para si. Não porque temos um bom pátio, uma boa programação. Devemos ter tudo isso, mas primeiro, Cristo em nós, Senhor da nossa esperança. Que os nossos cultos de oração sejam cultos frequentados, por causa que Cristo está no nosso meio e responde às nossas orações. Uma igreja que oferta mais do que a necessidade das pessoas. Dê uma olhadinha no verso 6, você pode ler comigo, por favor? Há uma só voz, vamos lá? Juntos. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Uma igreja relevante e atuante. Ela escuta, ela fala, ela chama a atenção para si, ela dá mais do que as pessoas pedem, porque ela dá o Cristo que pode todas as coisas. E é uma igreja que não tem vergonha de dizer o que não tem. Enquanto não aprendermos isso como igreja presbiteriana do Pirangi, de não termos vergonha de dizer o que não temos, e ficarmos escamoteando, escondendo, não, enquanto aquilo não. Olha, uma igreja relevante e atuante é uma igreja que não tem vergonha de dizer o que não tem. Nós não temos um bom grupo de louvor, nós não temos um bom corpo doutrinário, nós não temos vergonha de dizer. Podemos ter depois, mas é uma igreja que diz: nós não temos para ser determinados atos litúrgicos, mas o que temos já é suficiente para não ter vergonha de dizer o que não temos. Sim, meus irmãos, falta muito como comunidade para termos um bom serviço cultico, mas não devemos ter vergonha de jamais dizer isso. Sim, falta-nos um bom estacionamento, acesso, falta um bocado de coisa. Sim, nós não temos vergonha de dizer, porque para nós existir não está em oferecer a você um produto de comportamento ou de acesso. Eu não tenho vergonha de dizer que nem sei tudo. Tem outros bons e baitas pregadores. Eu não tenho vergonha de dizer que nós não temos um bom departamento infantil, que nós não temos um bom departamento de escola dominical, de SAF, nós não temos. Eu não tenho vergonha de dizer, e a igreja não deve ter vergonha de dizer, mas podemos ter, com a ajuda de todos, em nome de Jesus. Vocês têm isso, departamento infantil, a gente faz um esforço hérculo, forte, poderoso para dizer: não, mas pense bem, veja, não só isso. Não, nós somos a igreja presbiteriana do Pirangi, relevante e atuante, que não temos tudo, como uma igreja presbiteriana de Pinheiros, mas aqui tem o que lá tem também, que nós não temos vergonha de dizer, de deixar de dizer: nós temos Jesus Cristo no nosso meio. Estamos juntos? Veja, por favor, é uma igreja que não tem vergonha de dizer o que não tem. O verso 6 continua: olhe para nós. Nós não temos o que você está precisando. Nós não temos isso aí. Eu acho isso uma honestidade tão grande num diálogo, depois que eu escuto a pessoa. Mas quando eu digo assim: olha, eu não tenho o que você pede, mas quando eu ofereço o que eu tenho, eu estou dizendo: o que você pede, eu poderia muito bem dizer assim: eu não tenho dinheiro, vou embora. Mas eu paro e digo assim: eu tenho um pão com queijo, com ovo, que é o meu lanche para o meu trabalho, eu quero te dar. São soluções que a igreja presbiteriana do Pirangi, mesmo não tendo tudo que lhe pede, que não tem vergonha de dizer que não tem, ela diz: mas o que eu tenho, eu sou capaz de abrir mão para você. Amém? Estão pegando a ideia? Olha o que diz o verso 6. Lê comigo mais uma vez, por favor. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda.
É uma igreja que sabe o que tem. O que é que nós temos, meus irmãos? O nome de Jesus está no nosso meio, porque somos novas criaturas e pagamos o preço. Nós não adulteramos, nós não traímos nossa esposa, o nosso cônjuge, nós não somos pilantra, nós não passamos cheque sem fundo, embora que faz tempo passar um cheque, né? Nós não passamos números de chave Pix errada, nós não somos uma pessoa que fica escondendo assim, já saiu, pronto. Não, olhe para nós, nós somos de Cristo e Cristo em nós. Nós temos vergonha na cara por causa de Cristo. Olhem para nós, o que nós temos, nós te damos. Jesus vive no nosso coração, Jesus vive no nosso meio. Eu tenho problemas com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo, com meus funcionários. Eu tenho problemas com o fisco. Luto de forma honesta para pagar e lutar e conseguir desconto. Uso a lei, mas faço de tudo para andar no caminho por causa do nome de Jesus Cristo que eu pronuncio. Vocês não sabem o quanto me irrita quando eu estou fazendo negócio, a pessoa vem, porque sabe que eu sou pastor religioso, assim, mas olha, em nome de Jesus vai dar certo. Tu pensa que é assim? Tu pensa que eu sou um mané, um Zé Bobo, que não sei fazer a leitura da semiótica sua, do seu comportamento, do seu fisiologismo? Quando a gente fala o nome de Jesus, é olho no olho, rapaz. Quando eu falo o nome do Senhor Jesus, é a última expressão que eu uso no meu diálogo, é o nome de Jesus, porque eu não quero tomar o nome dele em vão. Se você não crê que eu sou capaz de manter minha palavra, sim, eu vou dizer, vamos fazer um contrato, vamos assinar. Se você não é capaz de acreditar que o contrato, e eu respondo pelo contrato, não é capaz de você chamar sua atenção para mim, que eu sou uma pessoa de credibilidade, a última coisa que eu vou usar, o último recurso, o último interdito é, eu juro. Mas é o último, para não usar o nome do meu Senhor em vão. Entenderam? Mas algumas pessoas, já no começo dizem, eu juro. Ai, meu querido, é muito mais, juro pela alma da minha filha. Jura pela tua, rapaz. Pela alma, juro pela sua. Eu sei em quem tenho crido. Verso 6 diz, mas o que eu tenho eu te dou. Uma igreja relevante e atuante é uma igreja que escuta, que fala, uma igreja que se relaciona ao chamar a atenção, que dá muito mais do que as pessoas pedem, e aqui, que não tem vergonha de dizer o que não tem, mas que diz o que tem sem receio. Veja, por favor, o verso 7, vamos terminar. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. É uma igreja que interage com pessoas. Vocês não sabem da importância para nós pastores, para quebrar a nossa vaidade, o nosso estrelismo, ir para a porta e tocar em vocês. Porque alguns terminam o culto, sermão, a igreja lotada, sai aqui e diz tchau, se torna intocável. Vocês não sabem da importância. Já preguei para auditório de 1.000, 3.000, 4.000, 10.000, 15.000 pessoas, e volto para a igreja, tem 3, 4, 5 pessoas. Como Deus sabe nos humilhar com a igreja e pela igreja. Mas nunca deixarei de interagir com as pessoas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, gente boa, gente amiga. Essa igreja é relevante e atuante porque interage com pessoas. Tem pessoas que a gente sobe aqui, que nós temos que interagir com elas, no nosso bairro, os nossos vizinhos. Não apenas dizer assim, vou agora dizer, Alexa, tocar logo os volume 10, para que a vizinha escute. Não é apenas para que ela escute o que eu estou ouvindo, mas que ela me escute sem eu falar, com os meus atos em nome de Jesus. Por favor, tem hora que nem eu aguento escutar louvores, quanto mais o vizinho. Mas nunca deixarei de ser o louvor para a glória de Deus. No meu dirigir, no meu falar, nos restaurantes que eu ando, nos contratos da vida com as pessoas. Posso ouvir um amém? Interaja com pessoas. Ela é relevante e atuante nesse sentido. Não, mas eu estou fazendo minha parte, pastor, estou colocando um volume máximo. Sabe? Porque ela coloca uma Alcione cantando, eu vou colocar o meu também. Meu querido, não é gladiações, não é confronto que vai levar você a se interagir. Temos que derrubar as paredes que nos separam. E vocês não sabem o quanto nós, depois que alguns são inseridos na igreja, o quanto se tornam cheios de preconceitos e sem tocar nas pessoas que não pensam igual a elas. Que essa igreja presbiteriana do Pirangi fale com pessoas que não pensam igual a elas, que se interaja com pessoas que são diferentes no comportamento, na fala, no jeito de ser, porque nós somos
a pavimentação social de um Cristo que vive em nós. Mas falar para o mesmo muito do que eu já sei. Que alteração é essa do rebanho? Que essa igreja seja relevante ao interagir com pessoas. Amém. Reveja o seu comportamento no setor público, no setor privado. Reveja. Porque você está demais, você está mais santo do que os santos. Tem alguns querubins dizendo assim: rapaz, eu queria ser a metade do que aquele crente pensa que é. Tem serafins na presença de Deus, arcanjo, dando aqueles voos, Senhor, te louvo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. E tem uns pica-fumos, tem uns cristãos, irmãos, que são tão santos, que tem um arcanjo dizendo assim: ei, Gabriel. Aí Miguel diz: fala, Gabriel, eu queria ser a metade da santidade daquele cara, eu queria ter a metade do que ele pensa que tem. Cuidado para não ser demasiadamente santo, porque santo, muitas vezes, é um satanás no nosso meio. Seja humano, lavado e remido por Cristo, que interage com pessoas. Se nós, como igreja, dizemos que parecemos com Jesus, devemos falar com o maior número plural de pessoas. É a leitura do Evangelho, o tempo todo. Quanto mais Cristo em mim, e esse nome usado por mim, mas eu sei o que é uma comunidade LGBT a mais, que ia mais. Eu sei o que é um alcaçuz da vida. Eu sei tudo, porque somos nós a escória do mundo para a esperança daqueles que nada têm, para a glória de Deus. Amém. Que essa igreja seja assim. Que as nossas orações aqui e acolá apareça algum doido dizendo assim: Senhor, manda os piores do bairro do Pirangi de Natal para aqui, porque não abundou o pecado, superabundou a tua graça. Nós falamos, quando chega um desembargador, um médico, uma pessoa bem-sucedida, um empresário assim: ei, nós conquistamos, agora o dízimo vai aumentar. Isso é comércio, isso é a pior linguagem que eu já vi na igreja. É que nós conquistamos, agora nós temos melhor arrecadação, porque temos, ele é nosso, é um peixe nosso. Não, meu querido, veio pelo amor de Deus, por misericórdia de Deus. É Deus que traz. Nós não conquistamos e não é cria nossa. Ele está na comunidade do Senhor até que Ele queira. O Senhor quer por Ele nos abençoar. Amém. Eu não conquisto, não é ninguém. É o Senhor que conquista e o liberta. Deus me livre de conquistar uma pessoa para ser presa minha. Eu sou pior que Satanás assim. Que eu seja apenas um arauto dizendo: Ele vos dá vida e liberdade todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar? Veja o verso 8, verso 9 e 10. Vamos ler de uma tacada só, para terminar? A uma só voz. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que ali acontecera. Uma igreja relevante e atuante, além de ouvir, falar, além de chamar a atenção, dizer: olha para nós. É uma igreja que não tem vergonha de dizer: eu não tenho isso. Mas uma igreja que tem consciência do que tem. Já nos basta, em nome do Senhor Jesus. É uma igreja que se interage. É uma igreja que acolhe caminhar ao lado das pessoas que eram preteridas, rejeitadas, refugadas. Quem era aquele homem? Quem era aquele esmoléu? Gente, quando eu vou, a título de argumentação e de exemplo, quando eu vou para determinados lugares aqui na nossa cidade, você que não é da nossa cidade, se for para a cidade alta, no centro da cidade, em alguns lugares, não tem estacionamento. Mas tem aqueles flanelinhas que tem todo mundo, em todo o Brasil. Até lá na Torre Eiffel tinha lá, dizendo assim: venha para cá, tem todo canto. Eles param assim, aí tira os cones da rua. E eu, como conhecedor público da lei, eu fico doendo por dentro. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu não saio do carro, porque eu sei que ali tem um domínio daquela turma. Eu prefiro dar R$5 do que até que a minha neta dizendo assim: seu besta, vai gastar 1.500 só para pintar essa lateral. Pago. É o que na sociologia de Durkheim ele fala: o ser não notado. Para mim são seres não notados. Só são notados quando eu preciso deles. Aí eu digo: opa, aí eu noto eles. Pois bem, esse paralítico era um ser não notado. Ele existia, mas já que ele não tem nada a me oferecer, então
já está rejeitado por mim. Porém, quando a igreja está presente, e como igreja presbiteriana do Pirangi queremos ser relevantes e atuantes, nós não podemos ter seres não notados. É um mendigo, e se for preto, aleijado, pobre, aí que sim. É um noiado, lá de tal lugar, a gente nem nota. Queremos ser relevantes e atuantes, olhemos todos sem predileção. Porque podemos estar falando com um noiado, eleito de Deus, que vai ser o próximo pastor dessa igreja. Eu não sei os planos de Deus, mas eu sei que Deus já tapa de luva na nossa cara, dizendo: eu sou o Senhor da igreja. Que possamos ser uma igreja relevante e atuante, que não descarta pessoas. Ao mesmo tempo que temos toda a energia para cuidar e chamar as pessoas para dentro da igreja, possamos redobrar nossa energia para segurar essas pessoas, ainda que elas errem e não errar. Vamos ter paciência, amor, caminhar a segunda milha, oferecer paciência e cuidar. Que não venhamos ser uma comunidade que vira as costas com facilidade, assim, sai do nosso meio. Olho no olho, que a nossa comunidade escureça mais sua pele também, em nome de Jesus. Que a igreja presbiteriana, por mais que a sua abordagem seja classe média alta, branca, que é a predominação dessa classe média alta, mas que haja mais cores negras no nosso meio, em nome de Jesus. Que haja mais expressões sociais, plurais, de todos os jeitos, em nome do Senhor Jesus. Os haitianos estão vindo com força para Natal, que haja haitianos no nosso meio. Os bolivianos, quantas vezes eu paro ali, Deus, eu estou pregando a Tua palavra, eu estou dizendo a verdade para meus irmãos, e tiro recurso para aquela mulherzinha de saia estampada. Eu sei que ela aprendeu a malandragem nossa de pedir, mas quando eu vejo aqueles menininhos pequenos, de outra nação, que não tem nenhum direito público nosso como os nossos têm, os nossos não são assistidos, os nossos não são assistidos, imagine o de outra pátria. Que essa igreja, nesses dias, seja uma igreja relevante e atuante, que nota os seres que ela faz questão de fechar os olhos para eles. Vocês vão ver mais a glória de Deus no nosso meio, em nome de Jesus. Nós veremos mais a glória de Deus no nosso meio. Amém. Relevantes e atuantes, meus queridos. É uma igreja que não apenas quer dizer, eu tenho 450 membros. Nossa capacidade, meus irmãos, é para 500 pessoas. Mas 500 pessoas que não são relevantes e atuantes é apenas número. É um clube, é apenas um teísmo social. Mas um deísmo aberto, ele se relaciona comigo, com ela e com todos, e milagres acontecem no meu dia a dia. Sabe, verso 9 diz que ele glorificou a Deus, aquele que estava. Gente, não estou exagerando não, eu poderia fazer uma reflexão de mais meia hora só sobre estar na frente da igreja, na porta da igreja, vendo todo mundo entrar com a Bíblia, cultuar a Deus, bater palmas, glória, dar dízimo, ouvir a campanha do ar-condicionado que é alta, e o esmoléu lá fora, na porta da igreja assim, e para mim, cadê? Aí vem migalhas. Nós economizamos dinheiro grosso no nosso comércio e gastamos uma garrafa de champanhe por 10, 15 mil. E sonegamos muitas vezes direitos básicos de alguns funcionários nossos. Que nossa igreja seja uma igreja relevante e atuante, que dá glória a Deus, porque de fato as pessoas que passam dizem, se tem um povo que eu acredito que merece crédito, é da igreja presbiteriana do Pirangi, porque vivem o que pregam e pregam o que acreditam. Amém, meus irmãos? Por último, e não é fake não, é verdade, por último, verso 10 diz, vamos ler junto a sua voz? Podemos ler? Lemos juntos. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que ali acontecera. Ele passou a ser notado. Será que vocês não perceberam ainda? Que essas pessoas não notadas, descartadas socialmente, só serão notadas, alçada a dignidade plena de humanidade na igreja? Me diga qual é o sistema público que pode alçar tal pessoa dessa maneira. Eu não vejo um promotor, um juiz, nenhum advogado tirar as pessoas da sarjeta para colocar dentro de casa. Mas aqui no lar ancião nosso, lá do ancião evangélico, muitas vezes vem para cá, o promotor deixa aqui e joga nas costas, diz assim, é muito fácil usar a lei, porque eu uso a lei e digo, está descartado aqui.
A igreja não usa a lei para descartar pessoas, diz, mesmo que não tenha lugar nenhum, aqui é lugar de recomeço. A igreja presbiteriana do Pirangi é lugar de recomeço, mesmo que ninguém te dê o direito, mesmo que ninguém te veja, aqui é lugar de recomeço. E veja, e ele passou a louvar a Deus, ele passou a ser inserido. Meus irmãos, aumentemos as nossas portas dessa igreja, vamos alargar ainda mais, está estreita. Tem muitas pessoas para entrar aqui pelo nosso viés, em nome de Jesus. Muitas, muitas. E ao entrarem aqui, elas se sintam notadas, respeitadas e instruídas a chamar outros iguais a elas. Aí veremos aqui a multiforme graça, beleza da igreja de Jesus Cristo. Amém. Eu estive nesse lugar onde São Tomás de Aquino esteve, lá em Roma, nessa igreja, que foi reformada e ampliada 4 séculos depois. No século XIII, São Tomás de Aquino foi a Roma. E ele chega e pede uma entrevista com o Papa Inocêncio III. Inocêncio III estava lá, contando o dinheirinho, dizendo assim, oh, vida boa, riquezas, riquezas. Ele chega e puxa um diálogo com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um teólogo. A primeira vez que eu li Tomás de Aquino, estava lendo também Paul Tillich, então não foi fácil conciliar as duas coisas. Um aristocrata, um tomista, que até defende. Eu vim ler mais Tomás de Aquino agora no doutorado, sobre lucro, como ele defende o lucro. Mas voltemos aqui para a ideia. Onde Tomás de Aquino responde abertamente para o Papa Inocêncio III, quando diz, Tomás de Aquino, nós temos prata e ouro, nosso problema não é mais financeiro. Alegando, dizendo que a igreja não é mais uma igreja que não tem. Mas ele disse assim, mas também perdemos a autoridade de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Que na nossa igreja jamais falte a autoridade da igreja de dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui é lugar de recomeço. Amém. Possamos ter bem materiais, boa estrutura, mas como consequência de que o levantar e o andar em nome de Jesus continua como o nosso maior tesouro. Amém. Vamos orar ao Senhor?